porque o porta-aviões Geraldão já chegou ao Caribe, já chegou o disco voador, né? E a invasão ao território da Venezuela pode começar a qualquer momento. Poxa, mas esse Trump, eu vi até uma pessoa comentou, esse Trump é só bravata, a coisa demora demais. Gente, eu vou falar para vocês. O Trump ele se colocou numa posição que, se nada acontecer ou se nada fizer, vai ficar muito ruim para ele, tá? Do ponto de vista de projeção de força, de hard power. Eu liguei a televisão aqui no Chile, assim que acordei hoje, cheguei, já era quase manhã, e acreditem, meus amigos, eu até postei lá no nosso canal secreto da Jornada PH Vox, para quem está apoiando aqui a nossa jornada, a seguinte mensagem. Eles possuem aqui, no Chile, uma TV aberta local da RT News, a Russia Today, tá? Apresentada por chilenos e tudo mais. Eu vou falar alguma coisa que pode deixar vocês assim assustados. Eu senti saudade da Globo News. De verdade. Eu senti saudade da Globo News, tá? Porque o nível de propaganda é algo assim absurdo. E a Rússia, eles estão ali em alerta total também com essa possível invasão, tá? Ou operação militar dentro da Venezuela para destituir o governo de Nicolás Maduro. Então, não é algo que somente o regime bolivariano ele está aguardando, mas também, né, os principais parceiros. É tanto que a Rússia está atolada numa guerra com diversos problemas energéticos, precisa criar várias e várias camadas de empresa de fachada para sustentar o seu esforço de guerra, cada vez mais pressionado, e ainda assim está dando um destaque absurdo, tanto para a eleição de Janete Jara, a candidata comunista aqui no Chile, quanto a questão, né, que envolve Nicolás Maduro. E assim, a Russia Today, você assiste, o que você mais vê são comentários pró-Maduro, pró-Gustavo Petro, pró-Boric, né? É algo assim absurdo, né? O alinhamento da cúpula do Foro de São Paulo e uma emissora de TV com os russos é algo que realmente chama a atenção. E seria talvez interessante até certo ponto, né, se os brasileiros tivessem acesso a isso, porque parariam de acreditar no conto de vigário de muita coisa que acontece no Brasil, como Putin conservador. Mas depois que o Tucker Carlson também disse que o próprio Nicolás Maduro é conservador, vai entender onde que esse mundo vai parar, né, pessoal? Mas vamos lá. Tratando aqui sobre o Geraldão, os Estados Unidos eles confirmaram a chegada do porta-aviões aqui na região. O grupo de ataque do porta-aviões SS Gerald Ford, o maior do mundo, avançou para a região da América Latina, disseram autoridades norte-americanas no fim desta terça-feira, aumentando drasticamente a posição militar que aprofundou as tensões com a Venezuela. O presidente Donald Trump ordenou a implantação do Ford no mês passado, somando-se aos 8 navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35 que já estavam por aqui. Então, pessoal, a gente teve, né, como a gente comentou com vocês, ele estava na Croácia, demoraria de 8 a 23 dias. Se eu não estou enganado, foram mais ou menos aí 15, 16 dias para o Gerald Ford chegar aqui finalmente, né? Mas agora já está lá em cima da costa do Caribe. O Ford, que foi comissionado em 2017, é o mais novo porta-aviões dos Estados Unidos e o maior do mundo, com mais de 5 mil marinheiros a bordo. O Pentágono confirmou a chegada, que foi relatada pela primeira vez através da Reuters, dizendo em um comunicado que ajudaria a, abre aspas, interromper o tráfico de narcóticos e degradar e desmantelar organizações criminosas transnacionais. E aqui, pessoal, algo que é importante da gente ressaltar, tá? Por mais que os Estados Unidos estejam em uma operação, tá, para conter ali o tráfico de drogas, ninguém move um porta-aviões do tamanho e todo um contingente com submarino e tudo mais para poder ficar afundando ali barcos como eles estão fazendo. Já foi em torno de 70
traficantes ou alegados traficantes eliminados em alto mar, que vem gerando, inclusive, uma discussão muito grande. Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso também, do que envolve o Reino Unido, o governo do Keir Starmer sobre isso. Tá? Então, ninguém move um contingente desse tamanho para poder enfrentar somente navios ali, ou em pequenas embarcações rápidas. Já teve caso de um submarino também que estava traficando droga para a região norte. Por mais que tenha tido um sucesso, o custo dessa operação é muito alto. Se esse fosse o objetivo final, seria o pior emprego de dinheiro público do pagador de imposto americano. É óbvio que existe uma intenção de projeção militar maior por trás de tudo isso. Né? Então, continuando. O presidente venezuelano Nicolás Maduro alegou repetidamente que o aumento dos Estados Unidos é projetado para expulsá-lo do poder. E sim, o Maduro está certo, é isso mesmo. Tá? Em agosto, Washington dobrou sua recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro para 50 milhões de dólares. Tá? Os militares dos Estados Unidos realizaram até o momento pelo menos 19 ataques contra navios suspeitos de drogas no Caribe e na costa do Pacífico da América Latina, matando pelo menos 76 pessoas. Quando os Estados Unidos anunciaram pela primeira vez a implantação do Gerald Ford, conhecido no Brasil como Geraldão, Maduro alertou que se os Estados Unidos interviessem no país, abre aspas, milhões de homens e mulheres com rifles marchariam pelo país. E essa é a nossa segunda pauta, aguardem que a gente vai trazer sobre isso. A Venezuela está implantando armas, incluindo equipamentos de fabricação russa de décadas. Tá? Então eu vou parar aqui, que esse vai ser o ponto da nossa segunda pauta. Ainda dentro dessa pauta, com a chegada do Gerald Ford, nós tivemos uma polêmica que surgiu ontem no Reino Unido, pessoal. E essa polêmica está completamente direcionada à questão do governo inglês. Keir Starmer, como vocês sabem, ele é do Partido Trabalhista, ele é o líder de um partido de uma esquerda bastante radical e vem gerando bastante discussão dentro dos Estados Unidos. Eu vi essas discussões principalmente naqueles setores mais ligados ao MAGA. Mas eles estão certos nisso daqui. Porque o Keir Starmer, ele está colocando islâmicos, radicais, dentro do governo, em posições ligadas ao serviço de inteligência, ao MI6, tá? No caso, o MI5, era aonde, agora eu vou me fugir o nome da islâmica que assumiu a posição, mas que ela é muito radical, né? Ela é muito radical, e isso começou a gerar um embate grande. E por parte dos Estados Unidos, vários formadores de opinião que têm voz dentro do Partido Republicano, ou que a voz deles chegam dentro da administração Trump, começaram a dizer nos últimos 3 dias que era perigoso os Estados Unidos manter a sua troca do serviço de inteligência com o Reino Unido, com pessoas como essas ligadas à administração britânica. Tá? E aqui eu quero até agradecer também os nossos amigos, né, do GDO de Londres, né, um grupo de WhatsApp muito antigo que nós temos, acho que tem uns 5, 6 anos já, que inclusive mandaram informações. Um abraço para o pessoal aí que está nesse grupo. É um grupo pequeno, mas que sempre tem informação bacana. Estava meio morto o grupo, mas hoje a gente teve informações interessantes lá. E o que acontece? Há uma discussão muito grande da continuidade do governo do Keir Starmer. Há quem diga que o governo dele está a dias, tá, de cair. Eu tive conversando com o Ivan Kleber algumas semanas atrás. O Ivan falou para mim que ele acreditava que seria difícil o Keir Starmer comer o peru de Natal. Já está chegando essa data. E ele tomou uma decisão que talvez possa gerar problemas gigantescos para ele dentro do Reino Unido agora. Ontem, o Reino Unido anunciou que está deixando de trocar informações de inteligência com os Estados Unidos da América. Nossa, PH, mas você falou que tinham pessoas dentro dos Estados Unidos que estavam querendo fazer isso e o Reino Unido que fez? Pois é.
E qual foi o motivo? Venezuela. O governo do Keith Starmer disse que não quer ter nenhum tipo de participação ou ligação com essa eliminação, tá, dos narcotraficantes em alto mar. A visão do governo do Keith Starmer é que o governo americano está cometendo crimes quando elimina as pessoas que estão dentro dessas embarcações. Essa é a posição do gabinete do atual primeiro-ministro britânico. Então isso vai colocar o Reino Unido em uma situação também muito complicada no meio de tudo isso. Porque o Keith Starmer está sem legitimidade, ele está com um governo enfraquecido, tomado por islâmicos, tá? E o principal aliado militar começa a ter uma pequena fratura nas relações. Pô, PH, mas então isso é bom, porque o Keith Starmer vai cair. Bom, a questão é que ele caia, mas o mandato ainda é, tá, nessa altura, do Partido Trabalhista. E a possibilidade é maior, é 99%, é que eles irão eleger internamente dentro do partido um novo líder para ocupar o cargo de primeiro-ministro. E se tá ruim com o Keith Starmer, se preparem, meus amigos, que pode vir por aí coisa muito pior. Então a situação política dentro do Reino Unido está complicada, e olhem só como a geopolítica é. E a gente sempre fala, né, pessoal, geopolítica não é linear. A situação envolvendo Nicolás Maduro está gerando uma crise de apoio militar entre Estados Unidos e Reino Unido, e que pode culminar com a queda do primeiro-ministro britânico. Então, percebam, quando a gente fala de temas como esse, aqui não é questão de wishful thinking e nem nada. A gente está aqui para reportar, antes de tudo, e trazer análises geopolíticas para vocês. Mas não é... Quando a gente fala de movimentação militar, gente, não é operação para prender gente do PCC ali na Faria Lima. Não é, por exemplo, como nós vimos no Rio de Janeiro, que você sobe o morro, é pipoco para todo lado, 2 dias no jornal e acabou. Operação militar é um universo muito diferente. E o brasileiro não está acostumado com isso. Quando começou a guerra da Ucrânia, eu falei, a nossa geração não está acostumada, não tem o entendimento do que é acompanhar esse tipo de conflito. Então não esperem, por exemplo, que na Ucrânia vai ser dali aqui, dali ali, bomba, pá, 2, 3 semanas, acabou. Não, já se vão 4 anos. E a velocidade que as coisas estão acontecendo no Caribe, do ponto de vista geopolítico, e como isso está fazendo mudanças de soft power, diplomáticos e hard power militar na região, é muito grande. Há um exemplo que eu acabei de citar para vocês aqui, da Russia Today, que eu estava assistindo. Né? Então, assim, pessoal, não equiparem movimentação militar com operação policial no Morro do Rio de Janeiro. Não funciona. A rota de expectativa, a rota de preparação e operação disso é muito diferente. Isso significa, então, então é certeza que o Trump vai fazer alguma coisa? Não sei, eu não tenho como afirmar isso. Mas o cenário indica que sim, indica que esse é o próximo passo. Tá? Então, assim, é muito importante vocês começarem a diferenciar esse tipo de coisa. Tá? O que acontece dentro de esquerda e direita em política nacional é algo completamente diferente no âmbito externo também. Tenho sempre isso em mente, tá bom?